Boa noite, amados. É uma alegria podermos estar mais uma vez neste culto oficial online da Igreja Caminho da Vida e podermos chamar à existência pela nossa fé aquilo que está no coração do nosso Pai. O Senhor tem a nosso respeito pensamentos de bem e não de mal. O Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós, o seu povo, quer seja o tempo de monte ou tempo de vale. O mesmo Deus do vale é o mesmo Deus do monte. Nada e nem tempo, nem circunstâncias pode limitar o agir de Deus na vida do seu povo, na vida dos seus filhos, aqueles que creem no seu nome, que têm os seus nomes escritos no livro da vida e caminham numa total dependência e intimidade do Pai. E é uma alegria, como Igreja Caminho da Vida, estarmos a cada semana aqui num culto online, porque foi assim que Deus nos conduziu para esse tempo, porque nada limita a ação, a manifestação do poder do Senhor. Nós já louvamos, já adoramos ao Senhor em momentos aqui de muita unção nesta noite. E você continue com o coração aberto, porque o Senhor ainda continuará falando. Por isso, todos aqueles que têm ouvido espiritual, ouça o que o Espírito quer dizer à igreja. E nesta noite eu quero ministrar um texto que é bastante conhecido, mas o Senhor quer nos levar a uma reflexão, a uma revelação mais profunda da sua direção e da sua orientação. Então, eu quero que você abra comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 1. Mas antes eu quero declarar que a unção do Senhor, essa presença maravilhosa, ela está neste lugar, está na sua casa, está em lugares onde qualquer pessoa, basta uma pessoa estar ouvindo essa ministração, o Senhor está lá. Porque em todo lugar onde fazemos lembrar e celebramos o nome do Senhor, Ele vem e se manifesta e nos abençoa. Então, na sua casa, hoje é dia de um derramar do Espírito Santo de Deus, abrindo nossos olhos e nossos ouvidos espirituais e preparando a terra do nosso coração para que toda semente que for liberada nesta noite possa encontrar uma terra fértil, corações sedentos, corações famintos desta presença, que a nossa fé seja uma resposta ao amor de Deus e à manifestação desta palavra que é espírito e vida. Então, nesse texto da palavra que está em Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: nessa vida, e eu estou lendo na versão, a Bíblia, a Mensagem, porque ela tem uma conotação, ela tem uma abrangência, uma clareza que vai nos edificar. Nesta vida, tudo tem sua hora. Há um tempo certo para tudo. A hora de nascer e hora de morrer. A hora de plantar e hora de colher. A hora de matar, hora de curar. A hora de destruir e hora de construir. A hora de chorar e hora de rir. A hora de lamentar e hora de se alegrar. A hora de fazer amor e hora de se abster. A hora de abraçar e hora de se afastar. A hora de ganhar e hora de contar as perdas. A hora de segurar e hora de largar. A hora de arrancar e hora de consertar. A hora de calar e hora de falar. A hora de amar e hora de odiar. A hora de iniciar a guerra e hora de fazer a paz. Sei que Deus
pôs tudo no seu devido lugar e no tempo certo, mas nos deixou na escuridão. E a verdade é que não sabemos bem o que Deus quer, nem agora e nem no futuro. Queridos, muitas vezes, quando nós nos expomos a esse texto da palavra, esse texto maravilhoso, tão enigmático, por quê? Porque, como diz assim, sei que Deus pôs tudo no seu devido lugar e na sua hora certa, mas nos deixou na escuridão. O que é essa escuridão? Não é uma escuridão de trevas, não é uma escuridão do domínio do inimigo, não. Ele nos deixou sem saber de fato o que Deus quer. Muitas vezes nós não entendemos por que nós estamos passando por aquilo. Por isso, a nossa oração não deve ser: Senhor, por que isso? Por que aquilo? Porque nós não sabemos os propósitos de Deus, os caminhos de Deus são muito mais altos do que o nosso. A mente do Senhor, quem pode conhecer a mente do nosso Senhor? Porque o Senhor, um dia e 1000 anos é como um nada diante do Senhor. Mas o que nós precisamos entender, que Deus, ele tem um devido tempo, uma devida hora para realizar todas as coisas sobre a terra, sobre as nossas vidas. E aqui, como nós podemos olhar, há um tempo, há um processo, há um período que nós passamos, que nós vamos, como se diz, do norte para o sul, de leste para oeste. Nós vemos citações de opostos, é tempo de nascer e tempo de morrer. Então, muitas vezes as pessoas já ficam preocupadas. Ai, será que eu vou morrer agora? Não, é que é o ciclo da vida. Há um ciclo da vida, há um ciclo que uma pessoa nasce e quando chega a hora, há um ciclo dela partir. E como diz, há um ciclo. Então, se você tem contato com o campo, com a agricultura ou com qualquer cultivo, nós vamos ver que tem um tempo de colocar a terra, de preparar a terra e um tempo de colocar a semente. Mas a semente, ela não germina, ela não cresce, ela não floresce, ela não frutifica imediatamente. Há um tempo daquela semente, naquele solo regado, passar por um processo de transformação, de mutação, de crescimento, de mudanças. Então, há todo um tempo. Então, quando uma mulher fica grávida, então aquela semente, aquele óvulo foi fecundado no ventre daquela mulher. Ali já tem uma vida, sim, mas até que aquela criança esteja perfeitamente formada, há um tempo, há um tempo ideal dos 9 meses, mas muitas vezes tem crianças que nascem antes, que nascem com 7 meses, com 8 meses, mas já houve um tempo suficiente para uma formação quase completa, mas ela já tem condições de sobreviver. Por exemplo, meu filho Luiz, ele nasceu com 7 meses e meio e eu tive que fazer uma cesárea devido a algumas questões, não é? Que a gravidez, ela chegou no momento que a criança precisava ser retirada. Então, queridos, há um tempo de crescimento, há um tempo de cozimento. Você vai fazer uma comida, há um tempo do preparo dos ingredientes e há um tempo que aquela comida, que aquele alimento fica sendo cozido, há um tempo para aquele alimento amolecer, não é? Absorver todos os aromas, todo o gosto daqueles temperos. Quantas vezes existem alimentos que precisam 3 horas, 4 horas de cozimento a fogo baixo, ou então naquele forno. Há um
há um tempo que acontece um processo onde que a umidade, o caldo daquele alimento, daquela carne, ela se mistura, aqueles temperos, quando aquele alimento amolece, ela se mistura, então ela dá sabor, ela dá um aroma incrível, que na hora que pusemos para cozinhar, não tem. Então nós precisamos ver que há um tempo para todas as coisas. Quando nós olhamos as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, há um tempo para a primavera, há um tempo para cada coisa. Mas quando esse tempo ocorre, a natureza se transforma. O clima faz com que toda a vegetação, a fauna, todos passam por processos de mutação, de transformação, de gestação. Há tempo, por exemplo, é lindo o tempo do acasalamento dos pássaros. Então, a minha casa, que tem muitas árvores com galhos finos, a gente vê aquele festival, há um tempo que eles cantam com mais exuberância, há um tempo, não é? Há um porquê daquilo. Então Deus não faz nada por acaso, Deus não permite experiências desnecessárias, tudo tem um porquê, embora nós não conheçamos tudo, há um porquê. Então foi tão interessante, nessa semana nós estávamos almoçando e não sei por que saiu um assunto e saiu se perguntou, por que cachorro tem rabo, né? Sabe, do nada saiu essa pergunta na mesa, aí eu fui parar para pensar, aí o pastor Zé Luiz já deu, para espantar a mosca, aí eu fui no Google e fui ver por que animais tinham rabo, e tem uma infinidade de porquês. Por exemplo, o macaco, não sei se vocês sabiam, o macaco, o rabo, é a quinta perna. Então, ele nos galhos, ele se enrosca, aquele rabo que dá volta, justamente para ele é a quinta pata, não é? O cachorro, então, tem um rabo. Quando ele anda, há o equilíbrio. Tem animais que aquele rabo é justamente um equilíbrio. Por exemplo, a vaca, o cavalo, esse sim, o rabo fica espantando aquelas moscas varejeiras que ficam incomodando. Enfim, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Agora, com certeza, hoje é proibido cortar o rabo, cortar a orelha de animais, não é? Que são justamente uma violentação, porque aqueles animais nasceram com rabo, nasceram com orelha e tudo tem um porquê. Então, não tem nada desnecessário. Às vezes a gente acha que um dedinho do pé não faz falta. Faz falta. Ele tem uma função, ele tem uma finalidade de estar ali no equilíbrio total, numa harmonia total. Então, quando a palavra vai nos dizendo que é hora de destruir, hora de construir, então há um momento, por exemplo, às vezes um pedaço de terra que está cheio de mato, é necessário destruir aqueles arbustos, tirar aquele capim, destruir, devastar aquele lugar para se construir uma casa, para se construir algo naquele lugar. Então, queridos, há um tempo para todas as coisas. E o mais importante não são as questões externas, mas sim as questões internas. Nesse período entre nascer e morrer, um ser humano nascer e morrer, quantas coisas acontecem no interior, no espírito dessa pessoa, na alma dessa pessoa, no físico dessa pessoa, quantas coisas mudam.
E quantas coisas são diferentes de pessoas, de povos que moram, que habitam em lugares com um clima diferente. Aqueles que habitam à beira-mar, aqueles que habitam no Nordeste do Brasil, aqueles que habitam no lugar de muito frio, no lugar de muito deserto. Então, todas essas pessoas têm características diferentes devido ao lugar onde é o habitat delas. Então é impressionante, uma simples planta, cada planta ela tem uma necessidade de sol, de água, de ventilação específica. Se você coloca uma planta no lugar errado, no lugar de sombra, quando ela precisa de sol, ela não vai desenvolver como deveria. Tudo tem um porquê, tudo tem uma condição favorável. Então nós vemos que aqui, quando fala de questões de horas, de momentos pontuais e tão opostos, é porque é necessário. Por exemplo, uma criança, uma pessoa, um ser humano não está pronta para namorar com 10 anos. Hoje em dia, porque é um tempo para todas as coisas. E a sociedade, ela não respeita esse tempo. Pessoas que começam uma vida sexual muito cedo, não está pronta, não tem maturidade emocional para se relacionar sexualmente com aquela idade tão tenra, não tem maturidade para lidar com emoções, o corpo ainda não está formado. Então, queridos, como é maravilhoso sabermos que o Senhor é o Senhor do tempo. Tem um texto em Provérbios que diz assim: o sábio, ele discernirá o tempo e o modo. Como é importante nós entendermos, porque como tem gente que não vai comer cru, não vai comer verde, aquelas pessoas afobadas, né? Tem expressões aí, e às vezes o afobado vai atropelar as coisas, não consegue discernir o tempo de Deus. Como é importante discernir. Outra coisa, muitas vezes, aquela pessoa que se converte ao Senhor primeiro na sua casa, ela está tão feliz, ela está tão plena com a vida no Senhor, que às vezes ela não respeita o tempo de Deus na outra pessoa. Talvez aquele é o tempo dela. Quantas pessoas, quantas esposas que não vê a hora dos maridos se converterem, não vê a hora dos filhos se converterem, e na pressa e na ansiedade mete os pés pelas mãos, porque sabemos que não é pelo muito falar, é num testemunho vivo. A mulher, ela santa sim, a mulher que tem o Senhor e que tem uma vida de revelação, um caminhar na presença do Senhor, ela santifica o seu marido, mas não é pelo muito falar, mas é que o convívio com ela, o testemunho dela, a presença de Deus que se manifesta atrás dela, inspira as outras pessoas. Então, há um tempo, por exemplo, o criar dos filhos, emancipar, às vezes a superproteção, o ser uma pessoa controladora. Às vezes, para mim, é tudo tão claro, tão óbvio, mas para o outro não é. E se nós queremos ensinar tudo, se nós queremos o filho, decidir pelo filho, olha, tem um exemplo incrível que nos inspira quando fala da lagarta, nesse processo dela se tornar uma borboleta. Há um tempo que aquela lagarta, que aquela borboleta, ela está sendo formada dentro daquele casulo.
ela está sendo revigorada. E tem uma história que alguém observando o processo do desabrochar da borboleta, e aquela lagarta, e de repente começou a aparecer a pontinha da asa saindo, porque a casca ela estava se rompendo, e a pessoa quis agilizar o processo, pegou uma tesoura, foi ali e cortou, e as asas daquela borboleta vieram para fora, mas ficaram caídas, ficaram moles, porque o tempo, queridos, que a borboleta faz o exercício ali dentro para romper aquele casulo, é o tempo necessário para suas asas serem fortalecidas. E na hora certa, as asas têm uma força certa, que de dentro para fora ela rompe e aquela casca se abre. É a mesma coisa, um ovo sendo chocado. Tem a hora certa do pintinho lá dentro amadurecer, crescer e tá no tempo. E quando estiver no tempo de nascer, não adianta você quebrar a casca do ovo para ajudar aquele pintinho a nascer, porque ele vai nascer, tem vida, mas ele morre, porque não está na hora certa. Mas a hora que aquele pintinho tiver certo, com o seu biquinho, ele vai batendo na casca de dentro para fora. E na sua força, ele vai, na hora de nascer, ele vai trincando a casca do ovo de dentro para fora, até ela romper e ele nascer. Então é isso. Então é isso. Existem relacionamentos que as pessoas atropelam, que querem prematuramente assumir compromissos que não está pronto, a pessoa ainda não se conhece o suficiente, o amor da pessoa não amadureceu, por isso há tanta briga, há tanta contendas, há tanta discussão para ver quem que está certo, não faz desse jeito porque eu não gosto, não faz daquele jeito, porque uma pessoa imatura, uma pessoa que não está pronta para o amor, ela vai querer mudar a pessoa, mudar o outro, mudar a personalidade, mudar a essência, sendo que nem Deus nos muda, porque ninguém pode mudar ninguém. O Senhor respeita a nossa personalidade, Ele lapida, nós somos lapidados pelo Espírito, pela palavra, mas Deus não nos violenta, Deus não quer que sejamos iguais aos outros. Se Deus nos criou diferentes, por que nós queremos que sejamos iguais? Se o próprio Deus nos fez diferente. Temos essências diferentes, temos personalidade diferente, temos temperamentos diferentes. Então, muitas vezes, nós atropelamos os outros porque queremos que o outro seja como a gente. Então, amados, há um tempo para todas as coisas, há um tempo para uma personalidade se formar, há um tempo para que o caráter de Cristo seja formado em nós. Por isso, quando a pessoa já chega para Jesus, ela precisa de um tempo para prosseguir em conhecer a Deus, para um tempo para que ela seja transformada, renovada, ter uma mente renovada. Há um tempo, ela precisa gastar um tempo nessa palavra, praticando esta palavra, exercitando essa palavra, porque não basta decorar essa palavra. Há um tempo para aquela palavra penetrar em nós e ser acolhida pelo nosso espírito e ela gerar vida em nós, gerar transformações em nós, gerar mudanças em nós, para que possamos não apenas praticar coisas no exterior, copiar, imitar, não,
a nossa transformação, o novo homem em nós, é de dentro para fora. É de dentro para fora. É o nosso homem interior sendo robustecido, fortalecido, para que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo, amém? Nos deixar, nos render, o nosso amor a Deus ser aperfeiçoado, para que possamos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, muitas pessoas têm a Jesus, têm o Espírito Santo, leem a Bíblia, mas não se entregaram de cabeça ao processo de renovação, de transformação. Continua pensando como o mundo, agindo como o mundo, fazendo as coisas como o mundo. Então são tempos que as pessoas perdem tempo, porque essa palavra só vai ser vida quando verdadeiramente nós fundamentarmos os seus princípios, para que sejam nossos princípios. A palavra de Deus diz para que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes dessa palavra. O tempo de ouvir e praticar é um processo de mudança de conceitos, de mentalidade. A mudança de mentalidade, a mudança de princípios leva tempo. E esse tempo não é medido por anos, por meses, mas esse tempo é medido pela intensidade da prática. Por exemplo, uma pessoa quer ser um gourmet, quer ser um chefe. Ele vai se tornar um chefe rápido ou vai demorar o tanto que ele praticar. Tem pessoas que quase não praticam, que não vivenciam, que não têm hábito contínuo de discernir o bem e o mal, vai indo no impulso, no ímpeto da sua carne. Não para, não há temor para discernir que aquele sentimento que brotou, que o tom da voz que falou, que a atitude, as palavras ferem o outro. Por isso que o Senhor diz que nós temos que ser prontos para ouvir, tardios para falar e mais tardios para irar. Porque nós, quando somos prontos para ouvir, nós vamos ter tempo para discernir, para filtrar o que nós ouvimos e o que pensamos. Quando a gente tem esse tempo para meditar, esse tempo para pensar no que nós estamos pensando, nós vamos ter sabedoria para escolher o caminho certo. Porque a sabedoria do alto, ela é pura, ela é muito clara, ela é imparcial, ela é cheia de bons frutos, ela é pacífica, não é? Mas a sabedoria da terra é cheia de gritaria, é cheia de ciúmes, é cheia de inveja. E há todo um tipo de confusão envolvido, porque é o instinto, é o pior do homem que se manifesta segundo a sabedoria da terra. E a palavra diz que a sabedoria da terra, aquilo que brota da nossa carne, é animal e diabólica, porque o homem caído, o homem descontrolado, que não é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, queridos, hoje o Senhor me levou a um olhar diferente desse texto, e que esse texto também te faça meditar em você, meditar quem é você, quem é o homem que você é hoje, quem é a mulher que você é hoje, quem é o jovem que você é hoje, desde que você entregou sua vida para Jesus e que tem se exposto a essa palavra. O que você tem feito com ela? O que você tem feito com a palavra? O Senhor diz que tem dois tipos de pessoas: o homem prudente, a mulher prudente, o jovem prudente. Pega essa palavra, abre uma vala bem profunda,
vai abrindo dentro da sua mente, da sua alma, das suas emoções, até chegar no espírito. Abre uma vala profunda e planta essa palavra no espírito. Porque quando assim ele faz, podem vir chuvas, podem vir tempestades, podem vir águas revoltas. Esta pessoa não cai, porque a sua vida foi firmada, foi construído sobre a palavra, sobre a rocha. É um homem, uma mulher, um jovem exercitado, treinado a discernir o bem e o mal continuamente. Mas aquele que ouve a palavra e não a pratica, é como alguém que construiu uma casa sobre areia. Então, queridos, não sejamos meros ouvintes. Não, porque há um tempo para ouvir, há um tempo para essa palavra descer e há um tempo para essa palavra brilhar e frutificar. Então, quando ouvimos a palavra, quando cremos na palavra, nós frutificamos no Espírito. E o Senhor nos chama a sermos frutíferos. Então, e não apenas sermos, mas que nós possamos também ser aquele que frutifica. Ele diz, vai e dê frutos, e os seus frutos permaneçam. O nosso fruto vai permanecer quando verdadeiramente for um fruto do Espírito. Porque da carne não são frutos, são obras mortas. Então, queridos, e tudo isso é privilégio daqueles que um dia receberam a Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador. Você ainda não recebeu? Você ainda não o convidou a entrar no seu coração? Porque eu não estou falando de religião, não estou falando mudar de religião, mas eu estou falando de nascer de novo e se tornar filho de Deus. Então, você vai ter oportunidade de fazer essa oração agora. Repita após mim. Pai, em nome de Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu me curvo e eu me submeto a ti. Tu és o meu Deus e o meu Senhor e Jesus Cristo é o meu Salvador. Entra, Jesus, e faz morada dentro de mim. Amém? Você mesmo que fez essa oração, sabe o que aconteceu? Deus hoje te deu o poder de se tornar filhos de Deus. Porque existe no mundo um ditado que diz, todos são filhos de Deus. Não, filhos são somente aqueles que recebem a semente do Pai e se tornam filhos, aqueles que nascem de novo. O resto da humanidade são criaturas de Deus. Então, queridos, e o teu nome foi escrito no livro da vida. Agora eu quero orar, Pai, em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra de vida, de cura, de libertação. Alcança a casa dos seus filhos, trazendo salvação, trazendo saúde, trazendo fé, trazendo esperança. Senhor, abre a porta para os seus filhos. Deus, a porta que tu abres, ninguém fecha, mas aquela que tu fechas, ninguém abre. Senhor, em nome de Jesus, que aquele que está desempregado, Pai, provê de alguma forma o sustento, a prosperidade para essas pessoas. E, Senhor, pinga o teu colírio nos olhos de cada pessoa que ouviu esta palavra hoje, para que elas recebam a revelação que há um tempo determinado para todas as coisas. E que possamos saber, sei que Deus pôs tudo em seu devido lugar e no tempo certo, para que nós o temamos e saibamos de que Ele é Deus. Grande beijo e até a próxima. Shalom.